Isso faz grande diferença, né? Você se posicionar como tributarista. E é claro que não basta se posicionar, né? Você também vai se aperfeiçoar, vai se especializar nessa área. Mas isso é um caminho muito importante para você ter sucesso na sua advocacia, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, vamos falar aqui do que acontece com o generalista, né? Quero falar de um primeiro ponto, tá? A questão da confiança, tá? O fato de você ser especialista em algo, se apresentar como especialista naquela área, no nosso caso, tributarista, né? O que acontece? Você acaba tendo um maior grau de confiança, né? Inclusive o Joaquim está aqui, né, falando, já ouvi de colegas, né, até de professores, tem que atuar em várias áreas do direito, porque os boletos não esperam. E aí, eu vou aproveitar o gancho aqui que o Joaquim trouxe, porque isso é uma coisa muito comum da gente escutar, né? Só que existe o plano a curto prazo e existe o plano a longo prazo, né? A curto prazo, que é essa mentalidade, até que o Joaquim tá dizendo aqui que muitas pessoas dizem, né? Parece isso. Bom, vou pegar tudo que aparece, não vou me especializar, porque nem dá tempo de me especializar, vou atuar em várias áreas do direito, porque tenho que pagar contas. Por que isso é um pensamento de curto prazo? Né? Ninguém nega que tem que pagar contas, né? Mas seria muito melhor você pagar as contas com uma especialidade, né? Com uma especificação daquilo ali. E uma coisa que eu sempre pontuo, até em virtude disso, nós temos boletos para pagar, né? Isso vence ali todo mês. Nós precisamos ter recursos para sobreviver, para ter inclusive uma vida confortável que nós queremos, não só sobreviver, né? Só que será que não dá para fazer isso sendo especialista? Será que é preciso, então, atuar em todas as áreas do direito para conseguir pagar esses boletos? E eu diria que é muito pelo contrário. Por quê? Porque quando você atua em várias áreas do direito, acontece o que a Ana Lúcia está falando. Não dá tempo de ser especialista em nada. Você vai atender uma hora um cliente que está com problema trabalhista que apareceu lá para você. E aí você vai ter que estudar direito do trabalho, processo do trabalho. Daí a pouco aparece um divórcio. Lá vamos nós estudar direito de família, divórcio. Aí daí a pouco aparece alguém que acabou de ser preso. Lá vamos nós estudar, né, penal, processo penal, a questão do flagrante, e assim vai. Aí alguém tomou uma multa de trânsito. Lá vamos tentar estudar lá direito de trânsito. Só que nesse ponto, olha só o tempo que você vai gastar. Se você não é especialista em direito do trabalho, por exemplo, você vai gastar tempo, bastante tempo, para estudar aquilo e fazer uma boa defesa, né? Ou uma boa reclamação trabalhista. Mesma coisa com criminal, mesma coisa com administrativo, com multas ambientais, com o que quer que seja, você vai pegar um pouco de cada coisa aqui, né? E todas as áreas, todo dia tem novidade, todo dia você tem que se atualizar. Então, quem pega um pouco de cada coisa, o que acontece? Não tem tempo para se especializar. E aí não vai ser nunca um especialista. Ou fica, depois eu faço. Agora não dá tempo. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Outro ponto que eu vou conversar ainda com vocês em mais detalhes. O generalista, ele acaba cobrando menos. Como assim? Por que o generalista cobra menos? Porque ele não é especialista. E tem um exemplo que eu gosto muito, quero que você imagine essa situação. Imagine que você tem aí algum parente, né, uma pessoa que você ama muito.
E essa pessoa tá com um problema gravíssimo no coração. Vai ter que fazer uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia muito arriscada para que essa pessoa sobreviva. Você vai num clínico geral ou você vai num cardiologista, num cirurgião cardíaco, mais especificamente. Eu, particularmente, vou no cirurgião, né? A gente vai no clínico geral quando é aquela coisa, uma virose, fazer exames em geral aqui, etc. E ainda mais, vamos pensar que esse generalista, ele cobre, vou chutar aqui, R$ 5.000 para fazer essa cirurgia. E o cardiologista cobre 10 vezes mais, R$ 50.000, né? Será que você vai falar assim, poxa vida, eu vou no mais barato, né? Porque o outro, 10 vezes mais? Claro que eu vou no mais barato. Se é uma coisa que realmente importa, uma pessoa que você ama, que está correndo risco de morte ali, provavelmente você vai fazer o quê? Você vai fazer das tripas coração, vai fazer uma rifa, né? Vai fazer um empréstimo, vai fazer financiamento, vai vender o carro, fazer alguma coisa para conseguir pagar os R$ 50.000. Né? Se você realmente ama aquela pessoa. Vamos supor ainda uma outra situação. O generalista, o médico, né, o clínico geral, ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, você não precisa me pagar nada agora e depois, se a pessoa sobreviver, você me paga, que é o êxito, né, recebendo o êxito. Eu, particularmente, ia sair correndo desse clínico geral, porque ele já está colocando ali, olha, se a pessoa sobreviver, como assim? Eu sei que é algo arriscado, mas eu quero alguém que me dê uma maior segurança, né? Mais um motivo para eu ir para o especialista, para o cardiologista, né? Eu não sei vocês, mas quando eu faço esse comparativo com a medicina, né, e com algo que nós vivenciamos, né? Se nós temos exames de rotina, vamos para o clínico geral. Mas se nós temos um problema específico, nós vamos procurar aquela especialidade para resolver aquele problema gástrico, para resolver aquele problema neurológico, para resolver aquele problema nos rins, o que quer que seja. Por quê? Porque o clínico geral, tudo bem, é uma opção dele, mas ele faz o quê? De tudo um pouco. Então, ele não vai conhecer aprofundadamente para lidar com o coração, para lidar com uma situação como essa. E, inclusive, um clínico geral responsável, ele nem sequer se atreve a fazer isso. Né? Eu lembro quando meu avô, né, ele morava lá na cidade, né, minha cidade, minha terra natal, Diamantino, interior do Mato Grosso, e aí ele já idoso, né, 85 anos, mais ou menos, foi ao médico, ao clínico geral, ele falou, olha, o coração dele tá fraquinho, mas, olha, eu recomendo que vocês levem para Cuiabá, que é a capital, porque eu, infelizmente, não tenho conhecimento para isso. Ele foi honesto, ele foi sincero, né? Ele foi um médico responsável com a vida de uma pessoa, né? E um especialista que teria, como teve, condições de tratar aquilo de um modo mais eficaz, né? De prolongar, pelo menos, a vida daquela pessoa, né? Com um modo saudável. Então, quando a gente pensa, né, num generalista, é como um clínico geral. Ele resolve aquela coisa da emergência, do dia a dia. Mas quando é um assunto mais sério, aí a gente vai para um especialista, né? Aí a gente vai procurar alguém que nós confiamos, que nós sentimos segurança. E um dos fatores que leva a essa segurança é exatamente a pessoa ter esse aprofundamento, ter esse conhecimento
mais aprofundado. E isso gera o quê? Gera, inclusive, uma valorização do trabalho. O clínico geral, uma consulta dele, ele vai cobrar lá R$ 100. Um especialista, aqui em São Paulo, cobra, numa consulta, R$ 900.